Olá, bom dia, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas eu estou passando aqui para desejar uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde. Minha gente, iniciando mais um vídeo aqui com vocês. Estou muito feliz, né, porque vocês têm me assistido, têm me acompanhado. Minha gente, eu agradeço a cada um de vocês que está aí do outro lado tendo, né, a paciência de me assistir, pois é muito gratificante, minha gente. Iniciando esse vídeo com a palavra chamada gratidão. Gratidão a Deus por tudo, pela vida, pelo, pelo estar de pé, né? Minha gente, eu irei compartilhar com vocês um versículo da Bíblia, aqui no livro de Jó, aqui no capítulo 38 e no versículo 4, que diz assim: Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Minha gente, aqui como vocês conhecem, né? Poucas, não sei se você conhece. Se você não conhece, vai começar a conhecer agora, a partir de agora, a história de Jó, né? Que Jó foi um homem, um servo de Deus, que ele foi provado, muito provado, né? Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida dele e ali ele perdeu a sua riqueza, ele perdeu os seus filhos, ele ali perdeu a sua saúde. Minha gente, ele perdeu isso tudo assim, rápido, não foi intervalos, não foi assim, coisas de perder uma coisa hoje, daqui a 2 anos, perder outra, não. Foi rápido, foi como se fosse na mesma semana ele saiu perdendo as coisas. Então, assim, foi uma destruição total na vida dele, repentina. E ele não esperava, gente, porque ele era um homem servo, fiel a Deus, obediente, temente, e de repente ele se encontra nesse estado de miséria, de desgraça, né? Vamos assim dizer. Ele ali, minha gente, ele perdeu seus filhos, a riqueza e a sua saúde. E ainda a mulher dele mandou, né, ele amaldiçoar a Deus e morrer, porque ela viu tanto sofrimento que ela não teve esperança mais. A esperança dela acabou e ela mandou ele amaldiçoar a Deus, amaldiçoa Deus e morre. Mas ali ele disse para ela, né? Não, eu não vou fazer isso, porque eu recebi o bem de Deus com prazer e porque eu não quero aceitar o mal. Então ali, minha gente, nos dá uma lição, né? Que nós temos que ser fiel a Deus, não só nas horas boas, nas horas de bonança, nas horas que está dando tudo certo, pois é muito fácil, né? A gente ser fiel a Deus nessas horas. Mas a gente temos que ser fiel a Deus na hora da provação, pois é a parte difícil também, né? Da gente manter a fé. É na hora que a gente está sendo provado, na hora que a gente está sendo exprimido, né? Deus permite certas coisas nas nossas vidas para ver até onde vai a nossa fé, né? Foi o caso de Jó. Deus ele permitiu Jó passar por tudo aquilo, pois Deus sabia que Jó era um servo fiel e Deus permitiu, né? O diabo, o inimigo disse a Deus: "Deixa eu tocar na saúde dele para tu ver se ele não vai blasfemar contra ti". E mesmo tocando, Deus disse: "Vá, toque". O inimigo foi e tocou na saúde dele, né? E mesmo ali diante daquela enfermidade, onde só restou um caquinho de telha para ele se coçar, ele não blasfemou, ele não murmurou, ele não reclamou, ele agradeceu. Mas assim, minha gente, diante dessa jornada, ele fez muitas indagações, né? Ele não blasfemou, ele não murmurou, mas ele fez muitas interrogações a Deus. E Deus aqui, assim, ele fez aos amigos, né? Porque tinha 3 amigos dele que estavam acusando ele, dizendo que foi porque ele pecou, foi porque ele fez isso, fez aquilo, e por isso que estava sendo castigado. Só que não. Ali foi uma permissão de Deus para provar a fé dele, né? E Deus ouve tudo que Jó falou para os amigos, né?
se defendendo, e Deus ali perguntou a ele, é esse versículo, né? Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Então, assim, Deus está perguntando para Jó, onde estava tu, Jó, quando eu formei a terra? E esse versículo, minha gente, ele é muito forte. Ele fala assim, fortemente ao meu coração, pois muitas das vezes estamos assim, eu, meu exemplo, eu tô dando meu exemplo. Muitas vezes né, pergunto coisas. Ah, por que isso? Por que aquilo? Ah, mas não poderia ser assim, poderia ser assim. Então, minha gente, quando a gente lê esse versículo, a gente se sente bem pequenininho. No meu caso, eu me sinto bem pequena. Porque, na verdade, onde estava eu quando Deus formou a terra? Onde estava eu, se eu sou tão inteligente, se eu sou tão sábia? Então, minha gente, mostra que nós não somos nada diante de Deus. Somos pequenos, né? Mostra que nós não devemos de questionar Deus, pois Ele é soberano. Ele sabe de tudo. Ele sabe o melhor para a gente. A gente muitas vezes quer questionar a Deus e perguntar, não aceita, né, o que está acontecendo em nossas vidas, fica questionando, mas só que Deus aqui está dizendo, onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Então aqui mostra que nós não temos capacidade suficiente para debater com Deus, pois a nossa capacidade é muito pequena diante da grandeza de Deus, né? Nós temos que aceitar o que ele tem para nós. E assim, você pode perguntar assim, mas como é que eu vou me entregar na mão de um Deus que eu não conheço? Minha gente, a Bíblia, ela nos mostra o caminho que é Jesus e ela fala desse Deus, né? Esse Deus único, esse Deus verdadeiro, que é o Criador dos céus e da terra. Minha gente, a Bíblia diz que ele só tem pensamentos de paz para os que servem a ele. Então, assim, se eu estou servindo a um Deus que ele só tem pensamentos de paz para mim, então não há por que eu me preocupar. Mesmo diante de muitas provações, mesmo diante de muitas adversidade, nós devemos confiar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, minha gente, eu sei que não é fácil, não é fácil, porque falar é uma coisa e viver é outra, né? Sabemos que na hora da provação, na hora que as coisas apertam, não é fácil, pois a gente é ser humano e a gente muitas das vezes quer murmurar, quer reclamar, mas que a gente possamos confiar que Deus ele está no controle de tudo. E que mesmo diante de qualquer dificuldade, minha gente, qualquer provação que você esteja passando aí do outro lado, confie que Ele está cuidando de você e que Ele tem o melhor para você. Tudo que acontece é um aprendizado. Nós não passamos nada nessa vida. Tudo que a gente passa é para um propósito maior, né? Então é isso, minha gente. Jó foi um exemplo que Deus restituiu tudo novamente na vida de Jó. Ele passou, foi humilhado, foi criticado, foi julgado, sim, mas diante de Deus ele era inocente e Deus retribuiu. Você lendo a história de Jó, o livro de Jó completo, você vai ver que no final da história, Deus, ele se tornou pai novamente, Deus, né, deu novamente filhos para ele, filhas. Diz a Bíblia que a filha dele era uma das mulheres mais formosas naquele tempo, e ele ficou rico mais ainda, né? Deus multiplicou mais ainda, ele ficou rico. O estado dele ficou melhor do que o primeiro, em questão de financeira. Então, minha gente, é isso aí. Tudo foi um propósito e ele foi aprovado. Que nós possamos pegar o exemplo de Jó e que nós possamos também ter essa fé de que mesmo diante de lutas, de prova que a gente sabe que existe e que na vida da gente não só é flor, a gente sabe que o vento sopra, né? Os problemas vêm, todos os dias temos problemas, mas que nós possamos acreditar que Deus ele tem um propósito para tudo que a gente esteja passando. E é isso aí, minha gente. Então, esse versículo nos mostra o quanto a gente somos pequenos diante da grandeza de Deus. Pois ele pergunta aqui: onde estava tu quando eu fundava a terra? Onde nós estávamos, minha gente? Onde? Minha gente, diante de Deus, a gente não temos que perguntar, a gente temos que aceitar os planos dele. A gente temos que ser submissos à vontade dele, pois ele sabe o melhor para nós, né?
Muita gente pensa que servir a Deus é só alegria. Minha gente, servir a Deus também vai ter provações, né? Porque Deus, ele não omitiu que nós não teríamos provações. Ele disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a palavra de Deus está dizendo que nós iríamos ter provações nesse mundo. Então, minha gente, a gente cada dia possa se firmar na palavra dele e que nós possamos confiar, né? Pois o galardão é para aqueles que vencem. E que eu e você possa estarmos consciente de que nós vamos vencer, porque maior é aquele que nos chamou e nos nomeou para essa batalha. Minha gente, eu vou deixando esse versículo para vocês, né? Se encontra aqui no livro de Jó, 38 e o 4, capítulo 38, versículo 4. Se você quiser, ler aí na sua casa. Minha gente, eu irei compartilhar com vocês aqui umas comprinhas que eu fiz também aqui na minha cidade, né? Eu me mimei, minha gente. Eu me mimei. Aqui, minha gente, eu vou mostrar pra vocês. Essa cortininha aqui, ó, que eu comprei. Ó, minha gente, comprei essa cortininha pra colocar no quarto de Carol. Tá vendo? Quando for pra casa nova, tá, gente? Ó, minha gente. Comprei essa cortininha. Minha gente, quando for pra casa nova. Aí eu tô comprando algumas coisinhas. Como eu já mostrei a vocês aqui no vídeo anterior. Quem me segue tá por dentro, né? Já sabe o que é que tá acontecendo, o que tá rolando, né? Aqui no canal. Pois quem não me segue, é a primeira vez que tá assistindo esse vídeo. Eu me chamo Ivanise. Tenho 2 filhas, sou casada. E estou construindo a minha casa. E está quase pronta, finalizando, para eu ir me mudar. Então, eu fico de vez em quando fazendo umas comprinhas para a casa nova. Minha gente, é muita coisa, viu? Isso aqui, ó, é um joguinho de xícaras que eu comprei. Ó, minha gente, coisinha linda. Tá vendo, gente? Só tem um porém, minha gente. Ela não veio com pire. Aquele pires pratinho que fica embaixo, ela não veio. Porque ela só veio o conjuntinho das xícaras. Assim, minha gente, ó. Tá vendo? Ela só veio assim, o conjuntinho, não veio o pires. Mas eu posso depois procurar o pires separadamente. Um que combine, né, minha gente? Um que combine. Ó o detalhezinho da alça. Que lindo, coisinha linda. Ai, minha gente, tô apaixonada pelas minhas coisinhas. Sempre quando eu posso, eu compro alguma coisinha, tá, gente? Sempre quando eu posso, eu compro alguma coisinha. Isso aqui, minha gente, é pra decorar. Aquelas decoração que a gente coloca na prateleira, né? Eu não sei o nome desse negocinho aqui não, minha gente. Eu não sei o nome não. Parece um livro, né? Parece um livro. Aí vem 3. Vem um conjuntinho, né, gente? Ó. Esse aqui é outro. Deixa eu tirar pra vocês verem. Ó, tá vendo? Primeiro é esse. Tá vendo, minha gente? Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Aí depois vem o segundo. Não, assim, né, minha gente? Aí vem o outro dentro também, minha gente, ó. É 3. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Aí aqui, minha gente, a gente coloca assim, né? Coloca assim. Pra decorar aquela parte que fica da pranchinha, né? Naquele... Onde coloca a televisão, né, minha gente? Eu esqueci o nome. No painel. Ou em qualquer outro lugar, depende do seu gosto. Eu amei, minha gente. E aqui dentro, você pode guardar alguma coisa que você quiser. Algum documento, alguma coisa, né?
Ainda serve essa parte aqui de dentro para guardar alguma coisa, minha gente, ó. É feito uma caixinha, né? É muito, muito maneiro, muito legal. Gostei, eu amei. Eu amei, minha gente, eu amei. Isso é uma decoração, né? Decoração de casa. Eu amei. É muito bom, né, gente, comprar. É maravilhoso, só é em pagar. Ai, ai. Minha gente, isso aqui também é uma jarrinha que eu comprei, tá? Uma jarrinha de suco. Vou mostrar pra vocês aqui, né? Eu sei que vocês também estão curiosos. Olha, que... gente, ó que linda. Linda, maravilhosa. Eu amei, gente, eu amei. Quando eu vi ela, eu me apaixonei. Porque, minha gente, eu tenho um jogo de taças que é dessa cozinha, feito um caramelo, cozinha de caramelo. Aí combina. Quando eu vi ela lá na loja, eu digo, vai combinar com o meu joguinho de taça. Aí eu comprei para fazer a combinação. Eu amei, minha gente, amei. Ó, tampinha. Legal, né, gente? Ó, gostei, viu? Ó, linda, 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 gostei. É isso aí, minha gente. Essas foram as minhas comprinhas. Aqui, né? A jarrinha e a cortina e as xícaras. Minha gente, como eu tô dizendo a vocês, sempre quando eu tenho um dinheirinho sobrando, eu vou e compro. Porque é como se diz, né, gente? Quem não tem, quem tem, compra tudo num dia só. E quem não tem, vai comprando aos pouquinhos, né? É isso aí, minha gente. Não importa até é não desistir. Estou amando essa fase, né? De compras para decorar a casa. Ainda falta muita coisa, minha gente. Falta muita, muita coisa, né? Mas aos poucos a gente vai chegando lá. De pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo, né, gente? De grão em grão a galinha enche o papo. Falta muitas coisinhas, falta. Na verdade, minha gente, eu tô precisando de muita coisa, muita, muita, muita. Mas a gente tem que cada passo de cada vez, né? Pois é como eu falei para vocês, né? Quem me segue já sabe da minha história, tá por dentro. Pois eu estou precisando de guarda-roupa. Quando eu for me mudar, eu vou levar os meus guarda-roupa. Porém, os meus guarda-roupas estão sem as portas, porque diante de que eu moro aqui nessa casa, os quartos, como eu já falei, né? Quem me segue já sabe. Os quartos é pequeno, minha gente. Aí, por eu trocar de lugar muito, eu terminei quebrando as portas dos guarda-roupa. E assim, eu sempre procuro uma posição melhor para deixar o quarto mais vazio. Porém, teve muitas ocasiões que a porta do guarda-roupa ficou rindo e abrir, porque batia na cama. Então, eu tive que tirar a porta. Tem porta aqui que tá solta, que eu tirei. Então, minha gente, assim, para falar a verdade, eu tô precisando de guarda-roupa, eu tô precisando de um sofá novo, eu tô precisando de um painel. Minha gente, se eu for falar, eu acho que eu tô precisando da casa completa. A mobília completa. Porque o que eu tenho de bom é as camas, que é de Angelim, né? Que Angelim, vocês sabem que não nem tão fácil, né? Se acaba a madeira de Angelim. O fogão tá bom, né? O armário a gente comprou um dia desse, também tá bom. A geladeira tá boa. Mas o que eu tô precisando mesmo, assim, de urgência mesmo é guarda-roupa. Eu quero também um sofá, né? Porque o meu sofá, minha gente, é muito pequeno. Ele é, assim, é só pra dizer que não tem sofá, mas ele é pequenininho. Então eu vou querer comprar um grande, né? Aqueles retrátil, né? Se eu não sei se a palavra certa é essa, retrátil, eu não sei. Mas é isso aí, minha gente.
Mas assim, é como se diz, né? A gente vai de caminhando de passo em passo, né? A gente chega lá. E também lá a construção tá indo, né, minha gente? Então, assim, eu poderia um guarda-roupa, poderia comprar um sofá, mas o dinheiro que a gente consegue, a gente está colocando na casa, minha gente. A gente não quer gastar com nada. Minha televisão, ela deu defeito, né? Ela tá com defeitozinho. Aí, meu esposo. Meu esposo, ele queria trocar a televisão em outra. Trocar não, ele queria comprar. Aí eu falei para ele, eu digo, não, vamos, primeiro a gente vai colocar o dinheiro lá na casa, né? Comprar o que tem de comprar, material para terminar. Depois a gente compra a televisão. Quando a gente estiver lá na casa, aí a gente vai começando a comprar as coisas, né, minha gente? Mas dona de casa sempre precisa de estar renovando, né, minha gente? A gente sempre precisa estar renovando as coisas, né? Um forro de cama, uma toalha de banho, um pano de prato. Minha gente, são coisas que a gente sempre tem que estar renovando, porque são coisas que a gente usa muito e se acaba muito, né? Então, minha gente, é uma coisa assim que a gente sempre tem que estar renovando. Então, assim, na verdade, eu tô precisando de muita coisa, né? Mas, aos poucos, a gente vai se virando. Porque o que tem dá para ir levando, né? Então é isso, minha gente. Então, os guarda-roupa eu vou levar quando eu me mudar, né? Acredito que eu vou levar, né, gente? Eu não sei. Pois eu não sei o dia de amanhã, Deus pode fazer uma surpresa, né? Não sei, tá nas mãos dele. Então, minha gente, meus planos é de eu levar o guarda-roupa. Vou levar também tudo, tudo, né, minha gente? Tudo. Algumas coisas que eu não tô usando, eu tô doando, minha gente. O que dá para doar, eu dou, né? Como eu tinha uma piscina também, uma piscina que eu comprei daquelas quadradas de plástico. Aqui o meu quintal, ele é bom. Ele é um quintal bonzinho, dá para colocar a piscina armar direitinho. E assim, Carol já tomou muito banho nela, muito banho. Mas para onde eu vou morar, não vai ter espaço de colocar a piscina, minha gente. Então, eu disse à minha amiga, né? Aí eu falei para ela, ela disse: eu quero para mim. Aí eu doei para ela. Carol não gostou, porque vocês sabem, né, gente? Criança, né? Mas eu expliquei a Carol, eu digo: ó, Carol, lá onde a gente vai morar não vai ter espaço para colocar a piscina, então a gente vai ter que doar. Mas eu disse a ela: depois a gente comprou uma menor. E ali ela se conformou, né, minha gente? Mas ela ficou um pouco chateada. Mas ela tem razão, né? Porque a piscina dela, que ela gosta de tomar banho, né? Acostumada. Mas é isso aí, minha gente. Eu expliquei direitinho a ela entendeu e tudo bem. Então, assim, coisas que eu não tô usando, eu estou doando. O que tá, assim, que tá bom estado, né? Eu não vou estar doando coisas velhas para ninguém. E eu estou me desfazendo de algumas coisas, porque lá não é tão grande. Lá não é tão grande. Então, assim, não há necessidade de eu estar levando muitas coisas. Não há necessidade de eu estar levando muita coisa. Porque, como o espaço lá também não é muito grande, a área de serviço não vai ser tão grande. Então, não há necessidade de eu estar levando muitas coisas que eu não uso. Pois assim, minha gente, eu não gosto de acumular coisas que eu não uso. Eu não sou de estar acumulando coisas. Compro, uso, mas quando chega aquele tempo que eu vejo que não está necessitando mais, eu passo para outra pessoa. Tá bom, minha gente? Eu não dou, assim, eu não vendo. Aquilo que dá para eu passar, eu passo. Então é isso, minha gente. Aquilo que eu não quero, eu passo para outra pessoa, né? Pois a gente temos que não estar acumulando nada dentro de casa. Aquilo que você não usa, aquilo que você não vê que não tem necessidade, repasse para outra pessoa, minha gente. É uma dica que eu dou. Repasse, né? Porque vai tirar ali do espaço, vai ter mais espaço e aquela outra pessoa talvez esteja necessitada, né? Então é isso, eu faço assim, minha gente. Eu não gosto de estar acumulando coisas que eu não uso. Eu não gosto.
roupa, move, qualquer coisa, eu sempre estou repassando. Aí, minha gente, eu só vou levar o necessário. E essas coisas novas que eu estou comprando, justamente é o que eu estou precisando, né? Então, assim, cada coisinha que eu vejo que eu preciso, eu vou lá, diante da minha condição, eu vou e compro. Então é isso, minha gente. Preciso de muita coisa, muita. Mas eu vou comprando aos poucos. Preciso comprar o trilho da cortina. Eu comprei a cortina, só falta comprar o trilho, né? Preciso comprar a cortina para o quarto de Camila. Estou precisando comprar um lustre para a sala, né? Estou precisando de comprar. Que eu estou de olho. Eu estou de olho na Shopee, né? Estou de olho em algumas coisas. Estou de olho em. Minha gente, é tanta coisa que agora eu não estou lembrada. Mas eu sempre estou dando uma olhadinha, né? Aí às vezes eu boto no carrinho, naquela esperança. Mas isso é normal, faz parte. É isso aí, minha gente. Então, isso é o que eu quero compartilhar com vocês. Minhas comprinhas, estou aqui namorando elas. Minha gente, lá na casa, os pedreiros terminou de rebocar a lateral. Vocês lembram que eu mostrei a vocês? Quem me acompanha sabe, né? Que eu mostrei a vocês a lateral, né? Que eles estavam rebocando, eles terminaram, finalizaram. E agora, minha gente, o próximo passo agora vai ser colocar a cerâmica, né? Então, assim, já tá quase pronta pra gente ir. Depois que colocar a cerâmica, vai colocar as portas, né? E depois das portas, minha gente, vai instalar o vaso sanitário e a pia de lavar roupa, né? E a de lavar louça. E assim, tô muito contando os dias, né? Então, quando eu for morar lá, né? Eu acredito que eu vou gravar para vocês o dia da mudança, né? Que vocês vão me acompanhar. E que vocês possam estar torcendo aí do outro lado para que dê tudo certo, minha gente. É isso aí, minha gente. Estou muito feliz, né? Estou aqui, né? Camila foi para a escola. Carol também já foram para a escola. Estou aqui. Camila, como vocês sabem, né? Que tem um vídeo aí eu falando de Camila. Que ela começou a estudar o dia todo. E ela está estudando, minha gente, o dia todo. Ela está estudando o dia todo. Integral, né? Carol estuda na parte da manhã. E eu fico aqui em casa fazendo a obrigação, como eu já vou embora fazer, né? Tenho carne para cortar ali. E vou continuar fazendo os afazeres. Depois eu vou buscar ela na escola, né? Hoje eu estou pretendendo ir para a igreja à noite, porque vai ter o coral da igreja e eu preciso cantar, que eu me disponibilizei, né? Dei o meu nome, então eu tenho que ir para um ensaio. Mas, minha gente, está tudo ok, tudo bem, né? As coisas estão fluindo, graças a Deus, tá dando tudo certo. E é isso, minha gente. E bola pra frente, né? Deus no comando e tudo vai dar certo. Espero que na vida de vocês também esteja tudo bem com vocês. Se não tiver, né? Mas vai ficar, porque Jesus é maior. Deus é muito maior do que tudo que a gente esteja passando. E, minha gente, eu estou feliz, né? Por eu estar gravando vídeo. Porque, minha gente, assim, eu me sinto. É algo que eu gosto. E, assim, é tipo um hobby. É tipo um hobby pra mim. Gravar vídeo, eu gosto. Eu me sinto feliz, me sinto realizada. E é isso aí, minha gente. Então é isso. Qualquer coisa eu filmo mais pra vocês, né? E um bom dia, boa noite, boa tarde. Minha gente, se inscrevam. Deixa aí seus comentários. Compartilha, né? E é isso aí, minha gente. Tchau. E quando eu fizer comprinhas, mais comprinhas, eu mostro aqui pra vocês, tá bom? Fiquem torcendo aí pra eu fazer bem bastante comprinha pra mostrar pra vocês. Porque eu sei que vocês gostam, né? Tchau, minha gente.
Meus amores, estou aqui, como eu disse a vocês, né, que eu teria que fazer as tarefas. Estou aqui fazendo já o fígado. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu já coloquei o alho. Como vocês estão vendo, minha gente, já coloquei o alho. Aí vou refogar a cebola, né, o azeite. Estou refogando aqui, porque eu gosto muito, minha gente, de refogar. Eu acho que dá uma diferença na comida, a gente refogar a cebola, o alho, antes de preparar, né? A gente dá aquela refogada. Eu acredito, assim, que dá um gosto mais saboroso. E aqui, minha gente, está os preparos, né? Aqui está o fígado. Aqui está... Aqui se chama aquela folha, minha gente. É brócolis. Brócolis. Aqui tem couve. Tem o coentro. Aqui tem a tomate, né, com pimentão, que eu vou passar no mini processador. Aqui já é o azeite que eu coloquei. Aqui tem cominho. Cominho. Aqui tem coloral, minha gente. Coloral, né? E aqui está refogando. Eu irei colocar, fazer fígado ao molho. Aqui, minha gente, não repare a bagunça, tá? Eu lavei essas loucinhas. Aqui ficou esse tantinho para arrumar. Aqui, minha gente, eu já estendi as roupas. Como vocês estão vendo aqui, ó. Coloquei essas daqui. Essas daqui foi que eu lavei ontem à noite. Ontem à noite. Aí eu coloquei já para secar no sol. Para dar aquela secadinha. Aqui eu estou batendo umas roupinhas que eu deixei de ontem. Aqui já está batendo. É isso aí, minha gente. Deixa eu voltar aqui para vocês, para atualizar aqui. Como vocês estão vendo, né? Vou colocar o fígado. Vou colocar o fígado, minha gente. Eu acredito que eu não vou colocar todo. Não vou colocar todo, né? Aqui eu vou dar uma mexidinha. Vou pegar um paninho aqui, minha gente. Aqui eu vou dar uma mexidinha. Aqui eu já dei uma mexidinha. Vou colocar a batata. Batata inglesa. Colocar um pouquinho de cominho. Colocar um pouquinho d'água enquanto eu termino aqui, minha gente. Aqui eu passei, né, o mini processador, a tomate e o pimentão. Aqui, minha gente, eu vou passar também essas folhinhas no mini processador. Minha gente, é muito bom a gente colocar essas folhinhas, porque tem ferro. Ferro, tá, gente? Vocês coloquem aí também. Eu acho muito legal, porque tem ferro, minha gente. E a gente precisa muito de ferro. Nossos filhos, né? Principalmente os adolescentes. Ó, minha gente. É muito bom, gente, a
gente colocar espinafre, couve, brócolis nas comidas, minha gente. Porque como contém muito ferro, vai ajudar na nossa alimentação, né? Para que o nosso corpo absorva o ferro da folha. Eu não tinha o costume de colocar, gente, mas agora eu aprendi, tá? Eu aprendi e eu sempre tô colocando no feijão, na carne. Então, minha gente, eu sempre estou colocando agora. Eu criei esse hábito de colocar folhas verdes na carne, no feijão, na salada. Qualquer lugar eu estou colocando, minha gente. Porque vocês sabem que o ferro faz muito bem para o corpo da gente, né? Então aqui, essa comida aqui tá poderosa no ferro, né? Porque, como vocês sabem, fígado verde, ele contém ferro, né, minha gente? Quando a gente tá com anemia, é o que os médicos passam, né? Aqui é o coentro, minha gente. O fígado verde, ele é muito bom para quem tá com anemia, né? Então, minha gente, junta o fígado, junta o brócolis, junta com a couve-flor. Vou colocar um pouquinho de açafrão. Então, minha gente, fica uma comida muito boa, né? Rica em ferro. É isso aí, minha gente. Uma dica para vocês aí, tá? Quando for temperar suas carnes, seu feijão, pode colocar brócolis, espinafre. Coloquem couve, né? Folha de couve. É muito bom, gente. Açafrão também é bom, tá? É muito bom a gente comprar açafrão, minha gente. Colocar também. É muito bom para a imunidade, tá, gente? Nosso corpo agradece. Aqui eu vou passar tomate. Minha gente, aqui é a tomate, vou colocar mais. Minha gente, esse mini processador é uma benção. Ele ajuda muito, né? Pronto, minha gente. Aqui eu vou colocar um pouquinho de colorau. Pra dar aquela corzinha, né, minha gente? Apesar de que o fígado já tem aquela corzinha, né? Minha gente, eu fui procurar o açafrão, mas não tem, minha gente. Acabou, eu acredito que acabou o açafrão. Então, só da próxima vez agora, né, gente? Aí aqui eu vou colocar um pouquinho de vinagre. Dá uma mexidinha. E é isso aí, minha gente. Fogo pra cozinhar agora, né? Vou colocar o sal também, tá, gente?